Olá pessoal, eu sou Luciana e o tema da aula de hoje é ciclo celular. Eu vou pedir que nesse início de aula vocês considerem, vocês imaginem uma célula em fase proliferativa. Por exemplo, um fibroblasto de uma pele que esteja em crescimento, que esteja em regeneração. Se nós acompanharmos esse fibroblasto por um tempo, nós vamos ver que ele passa por uma fase M, uma fase de divisão celular, e dessa fase M vão resultar duas células filhas. Se nós acompanharmos essas duas células filhas, nós vamos ver que cada uma delas vai percorrer um longo caminho, se preparando e vai entrar novamente numa fase de divisão celular, originando duas novas células filhas, que se nós acompanharmos vão percorrer esse mesmo caminho. Dessa maneira, nós estamos percebendo que essas células estão definindo um ciclo, que é o que nós chamamos de ciclo celular. Então, o ciclo celular ele vai ser composto por uma fase M de divisão e por um período que vai ser interposto entre uma fase M e a fase M seguinte. Ou seja, a gente vai ter uma fase aqui de interfase, né? É interfases M's, que a gente chama também de intérfase. Nós sabemos que a fase M, na verdade, ela envolve dois grandes processos. A divisão nuclear, que é a mitose, e a divisão citoplasmática, que é a citocinese. A intérfase também pode ser subdividida em três fases. G1, o G de gap, então G1, S de síntese de DNA e G2 de gap 2. E assim, então, a gente tem um panorama mais real daquilo que a gente chama de ciclo celular. Nesse momento, a gente pode fazer uma outra análise. Embora a aula de hoje seja focada no ciclo celular, nós temos que lembrar que a grande parte das nossas células não está cumprindo o ciclo celular, mas sim está fazendo parte de uma outra fase que é chamada de fase G0 ou fase de quiescência. Essas células que estão em G0, elas estão executando todos os seus papéis. Se for um fibroblasto em G0, ele está fazendo colágeno, está fazendo está executando todas as suas funções para manter aquele tecido funcionando. Então, é uma célula superativa, mas é uma célula que não está envolvida, não está preocupada em fazer divisão celular. Tá? Mas é uma célula, então, que está lá em quiescência. Algumas células se encontram em G0 de maneira irreversível, por exemplo, neurônios e outras células altamente especializadas, mas outras células conseguem ficar em G0 de maneira reversível. E quando o tecido precisa que essa célula volte a se dividir, ela, então, é acionada, ela recebe uma sinalização, volta aqui para o ciclo celular e consegue, então, fazer parte novamente do ciclo celular, originando novas células filhas. Agora que nós já temos essa definição geral aí do ciclo celular, nós podemos, então, começar a fazer uma caracterização melhor de fase por fase dessas etapas aí que compõem o ciclo celular. Vamos começar, então, caracterizando a intérfase. O que acontece na intérfase? O que caracteriza uma intérfase? A intérfase vai ser um período em que vai acontecer crescimento celular. Tá? Ao longo de toda a intérfase vai acontecer crescimento citoplasmático. Várias organelas vão crescer, retículo endoplasmático cresce, complexo de Golgi cresce, mitocôndrias se dividem. Então, a gente tem um crescimento citoplasmático acontecendo ao longo de todo esse período. Vai acontecer também na intérfase o crescimento do núcleo, mas aí esse crescimento vai acontecer especialmente numa fase aqui, né, que é a fase S. O S justamente se refere à síntese de DNA. Então, na fase S, todo o DNA da célula do núcleo da célula vai ser replicado e, com isso, esse núcleo vai crescer. Então, olha só, se a gente for lá olhar para uma célula em G1, nós vamos ver que cada cromossomo dessa célula vai ser formado por uma fita dupla de DNA. Essa fita dupla de DNA e todas as outras vão sofrer na fase S a replicação, e aqui nesse nosso slide nós estamos vendo em rosa as fitas novas de DNA sendo feitas aí. Ao final de S, então, todo o DNA nuclear vai ser replicado, de tal maneira que em G2, cada cromossomo vai ser formado, então, agora por duas fitas duplas de DNA. Essas duas fitas duplas vão ficar ligadas por proteínas chamadas coesinas. E, na verdade, então, cada cromossomo aqui vai ser composto por duas cromátides. Se nós fizermos um esquema para mostrar num contexto mais celular, a gente veria esse cromossomo aqui, né, dentro do núcleo, e agora o cromossomo duplicado seria esse aqui com duas cromátides, então, dentro do núcleo. Além dessas duas características que eu mencionei anteriormente, né, o crescimento do citoplasma e o crescimento do núcleo, a replicação do DNA, vai acontecer também na intérfase um outro evento muito importante, que é a duplicação do centrosomo.
Geralmente, a duplicação do centrossomo se inicia na fase S e vai até G2. Mas, muitas vezes, em várias células, essa duplicação pode ter início ainda em G1. Tá? Mas, de tal maneira, então, que ao final da fase 2, nós vamos ter o núcleo com seu DNA todo replicado, cada cromossomo composto por 2 cromátides, o citoplasma bastante grande e o centrossomo duplicado. Essa célula agora está pronta para entrar na fase M, na fase de divisão celular, e nós vamos descrever então agora cada etapa dessa fase M. A primeira fase que aparece lá nessa grande fase M é aquela fase que nós chamamos de prófase. E o que caracteriza uma prófase? Então vamos olhar aqui no nosso esquema. Aqui a gente tem o esquema de uma célula em prófase, aqui é a célula visível ao microscópio de luz, e nós percebemos então que aqui nós já individualizamos os cromossomos, diferente daquilo que acontecia na intérfase, né? Isso significa dizer que essa massa cromatínica aqui já está bem mais compactada do que estava na intérfase. Então, uma grande característica da prófase é que nessa fase se inicia a condensação dos cromossomos. Como os cromossomos começam a se compactar, a NOR também vai se compactar, com isso ela vai ficar silente e o nucleolo que estava sendo organizado por essas NORs vai começar então a se desorganizar. Outra característica importante da prófase é em relação aos centrossomos. Nós percebemos agora que os centrossomos estão mais afastados do que eles estavam lá em G2, né? Então, realmente, na prófase, a gente começa a ver a migração dos centrossomos em direção a polos opostos dessa célula. Nessa imagem aqui de microscopia de fluorescência, microscopia de luz de fluorescência, nós percebemos em azul o DNA, em verde, os microtúbulos, e nós percebemos os centrossomos já, então, afastados. Cuidado com essa imagem. Aqui a gente está vendo os 2 centrossomos, mas eles não estão dentro desse núcleo, tá? A gente tem essa impressão porque, na verdade, isso aqui é uma montagem total. Então, nós estamos vendo o núcleo, um centrossomo para trás dele, outro centrossomo para frente dele, e vocês estão olhando de onde vocês estão vendo esse slide mesmo. Então, nessa perspectiva, a gente está vendo a montagem total. Então, dá a impressão que esses centrossomos estão dentro do núcleo, mas eles não estão. Cada um está de um lado aí dessa nossa célula, mas para fora do núcleo. Outra característica muito importante da prófase é a formação de cinetocoros. O que são os cinetocoros? São placas proteicas que vão se associar aos centrômeros dos cromossomos, tá? Então, a gente vai ter a formação de uma placa proteica aqui e de outra aqui, que são placas cinetocóricas. Isso caracteriza a prófase. Vamos agora passar a descrição da etapa seguinte, que é a etapa de prometáfase. O que caracteriza a prometáfase? Em relação à compactação do cromossomo, se nós compararmos a compactação que tem na prometáfase em relação à compactação que tinha na prófase, a gente vai ver que a compactação é maior. Então, a condensação dos cromossomos continua aumentando aqui na prometáfase. Em relação aos centrossomos, nós percebemos que eles estão agora em polos opostos das células, já se separaram mais do que a gente via lá na prófase. Então, realmente, eles estão em polos opostos já dessa célula. Mas o que mais caracteriza essa fase de prometáfase é a desorganização do envoltório nuclear. Nós vemos aqui nesse esquema, né? O envoltório nuclear está todo fragmentado em vesículas, então agora não tem mais aquela compartimentalização do material nuclear. Nesse momento, os cromossomos, aquelas placas cinetocóricas que estavam associadas aos centrômeros, elas ficam disponíveis para se associarem com microtúbulos, como nós estamos vendo aqui. Esses microtúbulos, então, alcançam os centrômeros, né, as placas cinetocóricas dos cromossomos, e esses microtúbulos começam a polimerizar, despolimerizar, né? A gente vai ter microtúbulo associado a essa placa e microtúbulo associado à placa da cromátide irmã aqui. E a polimerização e despolimerização desses microtúbulos vai fazendo com que esse cromossomo passeie de um lado para outro na célula, até que esse cromossomo atinja a região equatorial da célula, mais especificamente seus centrômeros, né? Até que esses centrômeros fiquem aqui na região equatorial da célula. Quando isso acontece, a gente já define a próxima fase, que é a fase de metáfase. Então, nessa fase, o que vai caracterizar essa fase? Os cromossomos atingem o máximo de compactação e os centrômeros estão todos alinhados na região equatorial da célula. Se nós olharmos uma célula em metáfase ao microscópio de luz, nós vamos ver essa imagem aqui. Então, na verdade, aqui seria a linha
por onde passam todos os centrômeros, eles estão todos alinhados aí. Não é o cromossomo inteiro que fica alinhado, são os centrômeros. Mas na hora que a gente vai esquematizar e que vocês forem esquematizar isso para os seus alunos, é mais fácil a gente esquematizar assim, tá? Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, aqui estão os centrômeros e os braços cromossômicos ficam para um lado ou para outro, tá? Mas os centrômeros estão todos alinhados aqui. E essa imagem, então, é a imagem ao microscópio de fluorescência. Nós vemos aqui o DNA em azul, ocupando a região central da célula, e aqui os centrossomos em polos opostos. Nesse momento, nós já podemos descrever claramente aí o que a gente costuma chamar por fuso mitótico ou fuso de divisão. O fuso mitótico ele é composto por 3 tipos de microtúbulos. Microtúbulos astrais, que são esses que estão aqui em verde, que têm associação com a membrana plasmática, aqui e ali. Microtúbulos cinetocóricos, que estão em azul, no nosso slide, são esses que estão chegando aqui nas placas cinetocóricas, e microtúbulos sobrepostos ou interpolares, são esses microtúbulos que estão aqui em rosa, tá? Esses microtúbulos têm uma região de sobreposição aqui na região central dessa célula. E aqui então aquela imagem que nós víamos antes, né? Em verde nós estaríamos vendo essa estrutura aqui do fuso mitótico, do fuso de divisão. Esse fuso mitótico vai ter um papel essencial na próxima fase que nós vamos descrever agora. Por quê? Porque graças à atuação desse fuso mitótico é que na anáfase vai acontecer a separação das cromátides irmãs. Então agora as cromátides irmãs vão migrar para polos opostos dessa célula e vai acontecer também o afastamento dos polos. Então a célula vai ficar mais alongada, né? Então aqui nós estamos vendo o início dessa fase de anáfase, né, o início da migração, então, dos complementos cromossômicos para polos opostos, e aqui uma fase mais adiantada de anáfase. A mesma coisa a gente vê aqui, início de anáfase e fim de anáfase. Mas como que aqueles microtúbulos, como que aquele fuso mitótico consegue fazer com que isso aconteça? Na verdade, 2 grandes forças vão estar associadas aí aos microtúbulos nesse momento de anáfase. Essas forças nós chamamos de anáfase A e anáfase B, mas atentem, elas acontecem simultaneamente. Nós não temos a anáfase A acontecendo e na sucessão disso a anáfase B. Não, elas acontecem simultaneamente, tá? Mas como são forças que dependem de microtúbulos diferentes, para ficar mais didático aí o estudo, né, a gente acaba separando em 2 eventos. O que acontece em relação à anáfase A? Que força que a gente está se referindo quando a gente fala em anáfase A? A força que faz o movimento das cromátides para os polos opostos. Então, o movimento dos cromossomos aí. Tá? Na anáfase B, nós estamos nos referindo ao afastamento dos polos. Vamos ver quais microtúbulos acabam atuando em cada uma dessas etapas, né? Em cada uma dessas anáfases. O afastamento dos polos ele é promovido pela atuação principalmente dos microtúbulos interpolares, que são esses que nós estamos vendo aqui no nosso esquema. Esses microtúbulos interpolares, como nós já dissemos, eles têm uma sobreposição na região equatorial da célula, quando a célula está aí em metáfase, né? Então aqui, para fazer uma analogia, os meus braços seriam esses microtúbulos interpolares, e meus cotovelos seriam os centrossomos. No início aqui, na metáfase, no início da anáfase, haveria muita sobreposição entre esses microtúbulos, tá? Com o avanço na anáfase, essa sobreposição vai diminuindo. Quando a gente diminui a sobreposição, quando acontece o deslizamento desses microtúbulos interpolares, graças a proteínas motoras que estão aqui no meio, entre eles, a gente vê um afastamento dos centrossomos, um afastamento dos meus cotovelos, tá? Essa é a principal força que faz o afastamento aqui desses centrossomos. Mas os microtúbulos astrais também têm um papel importante nesse momento, porque eles se ancoram na membrana plasmática e eles puxam o centrossomo para mais próximo da membrana plasmática. Esse puxa para cá e esse puxa para lá, né, o centrossomo para lá. Com isso, a gente tem ainda um afastamento ainda maior aí desses polos. Isso define a anáfase B. O que define a anáfase A? Quais microtúbulos estariam atuando na movimentação das cromátides? Justamente os microtúbulos cinetocóricos. E como que esses microtúbulos cinetocóricos acabam resultando na separação das cromátides irmãs, né? Na migração das cromátides para polos opostos? Através de seu encurtamento. Então, vejam que aqui o microtúbulo está bem grande e aqui ele já está bem curtinho. Então, essa anáfase A vai depender do encurtamento dos microtúbulos cinetocóricos. Como que acontece o encurtamento de um microtúbulo? Pela sua despolimerização. Cuidado de novo,
Despolimerização não é despolarização, tá? Vai acontecer uma despolimerização. Aquilo que era um polímero de microtúbulo vai se despolimerizar, esse microtúbulo então vai encurtar e aí vai arrastar consigo a placa cinetocórica que ele estava ligado e a cromátide, que nós não estamos vendo aqui no slide, mas estaria nessa região. Só para ficar claro o slide que nós estamos mostrando, a gente estaria vendo aqui nessa parte superior do slide, essa regiãozinha do slide anterior. Então, a gente está vendo em verde o microtúbulo, em marrom o cinetocoro e aqui teria uma cromátide que nós não estamos vendo nessa imagem de cima. A despolimerização, então, desse microtúbulo vai arrastar cinetocoro e cromátide para o polo que está aqui à nossa esquerda. Assim vai acontecer, então, essa fase que nós denominamos de anáfase. Mas nesse momento, vocês devem estar se perguntando o que acontece com aquelas coesinas, né? Porque vocês sabem que as coesinas estavam lá entre as cromátides irmãs, as coesinas estão aqui em rosa, fazendo a coesão dessas cromátides irmãs, tá? Então vejam só, para acontecer realmente o encurtamento desses microtúbulos cinetocóricos e a movimentação dessas cromátides, antes de mais nada, tem que acontecer a proteólise dessas coesinas aqui. Tá? E realmente vai acontecer essa proteólise através da ação de uma enzima que chama separase. A separase vai clivar essas coesinas e aí então vai acontecer o encurtamento dos microtúbulos cinetocóricos e a anáfase consegue ser realizada. Tá? Essa é uma figura característica aí de uma anáfase. Muito bem. Depois da anáfase, que fase que nós temos que descrever? A fase de telófase, que geralmente está associada já à fase de citocinese, né? A divisão citoplasmática. Então, o que vai acontecer na fase de telófase? O núcleo vai se reorganizar em torno aí dos complementos que migraram para cada um dos polos, e nós vamos ter, então, um núcleo formado aqui e outro núcleo formado do lado. Então, telófase vai ser caracterizada pela reorganização do envoltório nuclear, e aí toda aquela massa de DNA que estava lá dentro de cada um desses núcleos começa a se descompactar, se descondensar, formando aquela cromatina mais interfásica. Simultaneamente com a telófase, vai acontecer também a citocinese, aquela divisão citoplasmática. No caso aqui da aula de hoje, nós vamos focar a nossa discussão em células animais. Então, a citocinese que está sendo mostrada aqui é a citocinese característica de células animais, que é aquela que acontece em função da contração realizada aqui por anéis contráteis. Esse anel contrátil que está aqui, ele é formado por filamentos de actina, que estão aqui em vermelho. Esses filamentos de actina vão fazer uma contração nessa região da célula, um estrangulamento nessa região da célula, aproximando essa região de membrana dessa região de membrana, a ponto delas ficarem tão próximas que elas acabam se fundindo. E aqui é o microscópio de luz, como a gente veria, né? A fusão dessas membranas libera as células filhas e aí então o nosso processo se encerra. Então, ao final da fase M, duas células filhas vão ser formadas e elas serão iguais àquela célula que deu início aqui ao nosso ciclo celular em G1. Para a gente fazer esse comentário até agora, nós dividimos a fase M em diferentes subfases e descrevemos cada uma delas. Mas, nesse momento, eu queria chamar a atenção de vocês que, na verdade, esse processo é um processo contínuo, que dura aí em torno de 1 hora, um pouco mais do que isso, tá? Para essa ideia ficar bem clara, eu trouxe aqui um vídeo, né? E aí esse vídeo está acelerado, mas vocês vão ver que essas fases têm uma continuidade. Nessa imagem aqui estática, nós estamos vendo uma célula em prófase. Então, nós estamos percebendo o envoltório nuclear aqui. A gente não vê o envoltório nuclear porque isso é microscopia de luz, mas nós percebemos que tem um limite aqui do núcleo. Então, percebemos a existência de um envoltório nuclear nessa região. E aqui, os cromossomos já em início de compactação. Nós já individualizamos os cromossomos aqui. Isso é prófase. Vamos ver agora o que acontece nessa animação. Então, os cromossomos continuam se compactando, o envoltório nuclear se desfez, então isso já é uma prometáfase. E agora os centrômeros estão sendo alinhados nessa região da célula. Alguns centrômeros ainda não chegaram nessa placa equatorial. Então, a célula fica esperando que esses centrômeros cheguem nessa região e só depois que todos os cromossomos tiverem seus centrômeros alinhados na região equatorial da célula é que vai acontecer a anáfase. Vejam que esse cromossomo está fugindo. Só na hora que ele chega na placa equatorial é que a anáfase vai acontecer, como está acontecendo agora. E vejam que, simultaneamente, a anáfase já começa a acontecer a citocinese. Então, a citocinese também está acontecendo. O núcleo se reorganiza, a cromatina se descompacta
E assim, então, está acontecendo aí a telófase, né? Já aconteceu a telófase, a citocinese se completa e as duas células filhas, então, são formadas. Agora, vamos pensar numa outra característica, vamos fazer uma outra análise. Eu sei que vocês gostaram desse vídeo, provavelmente vocês vão assistir várias vezes o vídeo em casa, mas eu queria chamar a atenção agora para uma característica especial. Vocês perceberam que existe uma continuidade no processo, mas a célula espera para fazer aquela transição de metáfase para anáfase. Enquanto os últimos centrômeros não chegam naquela região equatorial, a célula não avança para a anáfase. Isso nos faz perceber que existe um certo controle aí do ciclo celular, né? Alguma coisa está controlando aí. E aí, nesse vídeo, a gente viu um controle que acontece justamente entre a metáfase e a anáfase. Que controle é esse? Como que a célula consegue controlar a progressão nesse ciclo celular? Ela consegue fazer isso através da ação de complexos proteicos específicos. O complexo proteico que age naquele momento lá, entre metáfase e anáfase, é um complexo chamado de APC. O APC é um complexo promotor de anáfase. Ele vai acionar a maquinaria de anáfase e com isso promove a entrada da célula em anáfase. Mas dois outros pontos de controle muito importantes acontecem no ciclo celular, que são esses dois aqui. Aqui tem um ponto de controle, aqui tem outro. Nesse ponto de controle vai agir o complexo SCDK, que vai promover a entrada na fase S. Nesse outro ponto de controle vai acontecer aí a ação desse complexo MCDK, que vai acionar a maquinaria da mitose. Mas vamos ver como é que age esse complexo aí, como é que esses complexos agem, para ficar mais claro isso que eu estou tentando explicar nesse slide. Vamos começar pelo APC, que foi aquele que nós vimos agindo ali no vídeo. Essa parte desse slide eu já mostrei anteriormente, em que nós víamos então que a anáfase vai começar quando a separase clivar aquelas coesinas entre as cromátides irmãs. Muito bem, olha só o que está acontecendo aqui. A separase só vai estar ativa quando a célula estiver realmente entrando em anáfase. Antes disso, ela vai estar sendo inibida por uma securina, que vai segurar essa separase, deixando-a inativa. Quando que ela vai se tornar ativa? Quando um APC, aquele complexo promotor de anáfase, aparecer na célula de maneira ativa e ele vai então ubiquitinar, vai colocar ubiquitina nessa securina. Esse APC é uma ubiquitina ligase, vai fazer a ligação de ubiquitina ao substrato e essa ligação de ubiquitina à securina vai encaminhar a securina para a degradação. Quando ela é degradada, então a separase fica livre, ela fica ativa e a célula entra em anáfase. Então, naquele momento do nosso vídeo em que nós víamos a célula parada lá em metáfase esperando o último centrômero chegar na região equatorial, esse APC estava sendo inativado, né? Aquele centrômero que estava fora da região equatorial, de alguma maneira, estava mandando um sinal que inativava esse complexo APC. Então, dessa maneira, a gente vê um exemplo, né, de como esse complexo ativa a anáfase e como ele consegue ainda checar se a célula está podendo ou não avançar para essa fase. Os outros pontos de controle são realizados, na verdade, por moléculas que são chamadas de CDK. Vamos ver rapidamente como que elas agem. CDK significa sinase ou quinase dependente de ciclina. Uma sinase, uma quinase, é na verdade uma enzima que vai fosforilar substratos. Aqui nós temos uma sinase, tá? E essa sinase sozinha, ela é inativa. Ela só vai conseguir ficar ativa se ela estiver junto com uma ciclina que está aqui em verde e se ela ainda estiver fosforilada. Então, a ativação dessa CDK é dependente da ligação de uma ciclina a ela. No caso desse complexo chamado de SCDK, a ciclina que está presente aí é a ciclina S. No caso do MCDK, a ciclina que está presente ali é a ciclina M. Tá? Como que age um SCDK? Como que o SCDK vai promover a fase S? Ele vai fosforilar vários substratos que vão, então, ativar a maquinaria de replicação do DNA. Quando a célula começa a replicar o DNA, isso caracteriza já a fase S. Então, essa célula entrou na fase S. E olha que interessante, a célula só vai ter disponível para ela ciclina S realmente na transição lá de G1 para S. Antes disso, a célula não conseguia fazer ciclina S. E eu imagino que vocês estejam se perguntando, né? Por quê, né? Como que não tinha ciclina S e de repente apareceu ciclina S? A maneira mais fácil da gente explicar esse surgimento de ciclina S é olhando para essa via que está aqui nesse slide. Geralmente o que acontece é que um sinal externo, geralmente um hormônio, é reconhecido por receptores que estão na membrana plasmática da célula. Essa associação dispara uma cascata de reações que vai culminar na produção de ciclina S. A ciclina S, então, vai se associar ao CDK, fazendo um SCDK ativo, e esse SCDK promove a entrada na fase S. Então, a célula que acabou de sair da fase M, ela checa. Se tiver hormônio lá
para disparar essa cascata, ela já se prepara, faz SCDK e entra numa fase S e continua no ciclo. Mas aquelas células que estavam em G0 também podem se aproveitar desse processo. De que maneira? Quando a célula estava em G0, ela não tinha esse sinal aqui. Tá? Então, ela permanecia lá na fase de quiescência. No momento em que essa célula acaba sendo exposta àquele tipo de hormônio, aquele sinal, essa célula reconhece o sinal, começa a fazer ciclina, começa a fazer SCDK e ela retorna aqui para o ciclo celular, sendo encaminhada para a fase S. Bom, agora só falta a gente falar alguma coisinha bem rápida sobre o MCDK. O MCDK é aquele composto que age no momento da entrada na fase M. E o que o MCDK vai fazer? Ele vai fosforilar condensina, que promove condensação de cromossomos. Vai fosforilar laminas, desorganizando envoltório nuclear. E vai fosforilar proteínas motoras de catástrofe e MAPs, que fazem a reorganização dos microtúbulos. Notem que, com isso, a gente já está descrevendo justamente aquela transformação que acontece no início da fase M, em prófase e em prometáfase. Então, a ação do MCDK vai fazer uma célula interfásica em G2 passar para uma fase M, e é por isso, então, que o MCDK promove a fase M. A gente encerra aqui a aula de hoje, deixei um sumário aí para vocês e nós continuamos a discussão no AVA. Obrigada.